Há uma palavra em João 17:17, né, que Jesus falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos instrui, né, que nós devemos conhecer a verdade, né? Tem outra palavra que diz assim: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Como é que nós conhecemos uma mentira ou meia mentira? Quando conhecemos a verdade por inteiro, né? É por isso que há na palavra, né, há uma recomendação para que nós busquemos o conhecimento da palavra de Deus. Como é que nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus? Ouvindo, meditando, né? Quando nós prestamos nossos ouvidos, isso produz fé em nosso coração. Mas você não, o que produz fé não é você ouvindo qualquer coisa, não. Você não tem que prestar ouvido para ouvir qualquer coisa, mesmo que chamam palavra de Deus. Mas você tem que ter primeiro o conhecimento desta verdade, né? O acúmulo de conhecimento desta verdade, para você reconhecer uma mentira, né? Só uma verdade, né, exclui o que é mentira. Se você não conhece a verdade por inteiro, você termina acreditando numa meia verdade, que é também um espírito de engano que leva à mentira, né? E foi assim que Adão e Eva caíram, né? Pelo princípio da meia verdade. Então, que você possa acumular conhecimento da palavra. Nunca esquecer o que você já sabe e ir acumulando a cada dia, porque está escrito na palavra, né? Que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu estou falando isso porque cada vez mais, né, há muitos profetas, né, profetizam, né, que se levantam sempre trazendo a palavra de revelação, né, para qualquer reunião, né? Então, esse profeta ou profetiza tem sempre uma palavra de reunião. Mas eu quero aqui aproveitar e contar aqui um caso que aconteceu, né, na nossa igreja, né? Porque isso deixa a gente bem alerta e serve de testemunho para você. Graças a Deus nós temos falado, né, da verdade da palavra, tem bem esclarecido, né, alguns tópicos, né? Nós temos dito, né, que a fé é algo do espírito, ela não pode vir por emoções, porque quando vem por emoções, a gente é levado, né, a ser enganado, né, pelas emoções apenas, né? Mas a fé, ela é depositada no nosso espírito, né? É uma revelação de Deus, né? E a palavra diz que nós não devemos crer em qualquer espírito que se levanta, né? Que nós temos que examinar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. E a própria Bíblia, né, João, né, instrui que nós devemos ter conhecimento da palavra. Nós temos que examinar pela palavra que palavras estão sendo proferidas. Então nós vamos ver se essas palavras condiz com a verdade da Bíblia. Mas você precisa então conhecer a Bíblia, né, primeiro, né, para saber se esse profeta ou essa profetisa, né, está trazendo realmente uma palavra de Deus. Como eu disse, né, eu queria contar em breve o testemunho que aconteceu na minha congregação, que vai servir de um alerta para você. Bem, tinha um irmão na nossa igreja, né? Ele está agora em outro ministério, né? Mas é um irmão bem conceituado, né? Ele já era bem conceituado na igreja, né? E aí ele disse assim: eu vou trazer um profeta tal, né? De uma denominação bem conhecida nossa. Ela é uma das maiores do Brasil.
Mas não importa de onde vem, você tem que examinar. Então esse profeta famoso veio para a nossa igreja, né? Marcou um dia tal, né? Aí ele mandou fazer aquela fila imensa, né? Aí as pessoas ficam, sei lá, muitas temerosas, né? E foi feita a fila, né? Esse profeta, ele tinha uma palavra para cada um, de um a um. Ele bênção para um, né? Promessa para outros, maldição para muitos. Mas eu quero falar que tinha aí uma jovem, né? Muito conhecida da nossa igreja. Na época ela tinha seus 17 anos. Nós sabíamos que ela foi bem formada na palavra, né? Os pais responsáveis criaram ela segundo o princípio da palavra, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, só há um caminho que a pessoa deve criar o seu filho, é o caminho da palavra, e não deve dar oportunidade à criança ter outro caminho, porque somente esse, né, nos conduz para Deus. E essa jovem, ela era dotada, né, desse temor ao Senhor, né? Ela conhecia já bem a palavra, né? E trabalhava já com a igreja, ajudando bem a igreja, né? E ele, quando chegou a vez dela, ele falou coisas horríveis contra a moça, dizendo que ela tinha até um espírito de prostituição sobre ela, e aquilo ali não era verdade, porque ela não tinha nem sequer namorado. Ela era preservada, se preocupava muito com os estudos, né? E estava aguardando em Deus, coisa rara, né? Entre os jovens de hoje. Pois esta jovem, eu garanto a você, que ela estava aguardando em Deus para o seu primeiro namorado ainda, que ela não tinha ainda, né? E ela ficou triste, né? Ficou triste mesmo para valer, né? Não queria ir mais para a igreja, né? Ficou 6 meses fora da igreja, né? Mas depois os seus pais foram aconselhando, né? E, enfim, ela voltou. Então, a profecia hoje na Bíblia, né? Na Nova Aliança, ela não funciona igual como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, né? Um profeta, né? Era separado por Deus, né? E ele guiava a nação de Israel, né? Expondo a vontade do Senhor, né? Mesmo naquela época, nem sempre o profeta tinha uma palavra, tinha que ter uma palavra. Se Deus falasse, ele proferia. Se Deus não falasse, ele continuava nas suas outras atividades. Hoje, pelo processo da recriação, é bem diferente. Pois Deus deposita dentro de nós, no processo da recriação, né? A sua natureza, né? O Espírito Santo vem fazer morada em nós. O próprio João diz lá também que vós tendes a unção, falando do Espírito Santo, e não tendes necessidade que vos ensine, porque ele vos ensinará todas as coisas. Esse princípio não é um princípio de exclusão dos mestres, né, que nós sabemos que existe lá em Efésios 4, mas é apenas uma segurança justamente para o cristão não ficar exposto a qualquer espírito de engano, né? Então, quando Deus tem uma palavra profética, né, para você, nós não excluímos, né, os profetas, né, porque está escrito na palavra mesmo, nem aquelas pessoas que eventualmente recebem, né, profecias para ser liberadas. Eu só quero esclarecer o seguinte: quando Deus tem uma palavra para você,
e você tem o Espírito de Deus, ele primeiro revela dentro do interessado, dentro de nós. Quando um profeta chega para nós para revelar algo, Deus já nos revelou por dentro. E se você não tem essa revelação, então você deve desconhecer, ignorar, né, qualquer palavra profética que venha sobre você. No mínimo você deve ignorar. Não deve tomar nenhuma decisão, né, imediata. Porque se for verdadeiro, no momento Deus vai avisar você. Então, quando João disse que há uma unção que nos ensina todas as coisas, ele está dizendo que nós devemos examinar a unção que está dentro de nós. Esta unção é justamente o conhecimento revelado de Deus na palavra. Então, às vezes a pessoa vem para você cheio de emoção, né? Mesmo que seja uma pessoa de grande consideração, né? Mas ela vem trazendo essa verdade baseado nos sentidos das emoções. E muitas vezes vem destruindo aquilo que você trabalhou para você plantar. Então não aceite, reconheça logo esse espírito, que às vezes vem causar tristeza, né? Vem causar divisão dentro da sua congregação. Então examine a palavra, não esqueça do que você já aprendeu, né? Seja um acumulador de conhecimento da palavra de Deus, né? A palavra de Deus revela ela própria, né? Pelo contexto bíblico, não é por emoções, porque as pessoas vêm cheias de emoção, né? Cheio de contradição da palavra, e é aí que você entra com o seu conhecimento que você já ganhou, Deus já lhe deu, né? Não tenha, digamos assim, não desça de patamar na sua fé, pelo contrário, você deve subir mais. Então não vá por emoções. Pergunte ao Espírito Santo, né, se a sua decisão está certa, se aquela pessoa está falando a verdade, se você tiver dúvida, né? Consulte a pessoas nas quais você já aprendeu, que você tem confiança, né? Não siga um caminho estranho, siga o princípio da palavra de Deus. Então que Deus possa continuar lhe abençoando, que a sua fé seja firme e inabalável, que você não acredite em qualquer espírito de profecia que se levante, qualquer vento de doutrina, né, que se levante, porque isto hoje é propício, né? Está acontecendo muito mesmo, cada vez em maior quantidade. Isso é um acontecimento profético, já previsto na palavra de Deus. Por isso nós devemos ficar firme na rocha, firme no conhecimento da palavra de Deus. Então que a palavra de Deus seja o crivo que você usa, a sua régua, a sua boa medida, aliás, a sua única medida, né? É a palavra de Deus. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Por hoje é só. Shalom.